E vamos à palavra de hoje, Gálatas capítulo 2, né? Então, Gálatas capítulo 2, versículos 17 a 21. Eu vou ler. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados como pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora preste atenção nisso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos à mesma pergunta, né? Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, né? Então vamos lá, capítulo 1, você nunca mais vai esquecer isso de tanto que eu repeti. Capítulo 1, versículo 6. Paulo diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu? Paulo foi para as regiões da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o que Paulo pregou? Que o homem é salvo pela graça. Não tem nenhuma obra, nenhum esforço, nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Ele pode ser religioso, viver enfiado dentro de uma igreja, cumprir todos os rituais da igreja, ser bonzinho, ajudar as pessoas, mas estas coisas não têm poder para salvar o homem. É Deus que salva o homem. Como Ele salva o homem? Pela graça. Então não tem nada, o teu esforço não vai resolver o problema, o teu jejum não vai resolver o problema, o teu dízimo não vai resolver o problema, as campanhas que você pode fazer não vão resolver nada na tua vida, porque o homem é salvo pela graça. Isso não vem de nós, eu não consigo produzir. É um dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está bem claro isso? E o que é ser salvo? Na nossa cabeça foi posto isso. Olha, agora eu creio em Jesus Cristo. Então quando eu morrer, sair do corpo, eu vou entrar no céu, né? Mas enquanto eu estou aqui no corpo, eu estou numa guerra, numa batalha contra o diabo. Eu tenho que pagar preço. Tudo tem um custo, eu estou desesperado, e se eu der uma mancadinha já vou perder a salvação, se eu faltar na vigília eu perdi a salvação, se eu não der o dízimo um mês eu já sou ladrão, perdi, meu nome vai ser riscado no livro da vida. Eu estou aqui numa agonia, né? Isso é a maior mentira que existe. Então quando eu creio em Cristo, eu fui salvo, meu Salvador me libertou, já me libertou do império das trevas, me transportou, me pôs no reino do Filho do seu amor. Já sou liberto, todo salvo é um liberto, não precisa culto de libertação, não precisa que ninguém ponha a mão na cabeça, não precisa de óleo ungido de Israel, não precisa de nada dessas coisas, porque Cristo, o verdadeiro libertador, já o libertou. E se ele estava preso em prisões, em vícios, Cristo arrancou ele de tudo isso. Ele já é salvo. Agora o que precisa acontecer com ele? Ele precisa sentar
e aprender que tudo isso aconteceu com ele, aprender o que é esse evangelho da graça de Deus, entende? E por fim, se um dia nós deixarmos esse corpo, nós vamos entrar já salvos na eternidade. Então a salvação é uma coisa muito grande dada por Deus. Deus te salva, te liberta de tudo, liquida qualquer coisa do diabo na tua vida, te liberta do império das trevas, você passa a ser um filho de Deus. Ele faz tudo completo e ele te mantém salvo. Você pensa que seu esforço vai te manter salvo? Você acha que o teu esforço te mantém salvo? Na mente de quem não conhece o evangelho, ele acha que é o esforço dele, é a obra dele, é a disciplina dele, é o quanto ele vem na igreja que vai manter ele salvo. Deus sabe que você não tem condições de se manter salvo. Você erra todo dia, você se irrita, perde a paciência, tem pensamento errado, tem desânimo. Ele sabe que você é assim, que você não tem condições de manter aquilo que ele te deu. É que nem uma criança que nasce, a mulher dá luz a um filho e chega para o filho: ó, se vira aí agora. Aquela coisinha não sabe nem se virar no colchãozinho ainda. Não tem aquecimento próprio, aquele corpinho, não sabe fazer nada por si mesmo. O que a mãe vai fazer? Ela deu a luz e vai cuidar, porque essa criança não tem condições de se manter viva se não é cuidada pela mãe. Mesma coisa ser salvo. Deus me salvou e não falou assim: se vira, faça muita coisa, me deu uma lista de coisas certas para fazer, me deu uma lista de coisas que eu não posso fazer. Então diz assim para mim, ó, você fica na lista de coisas boas que você tem que fazer. Se cair num erro desse da lista que não pode, guilhotina. Deus não fez isso. Deus sabe que você não tem condições de manter a salvação. Ele te salva e como um pai vai te manter salvo até o último suspiro da tua vida aqui na terra. Por isso que salvação não se perde. Não tem mérito, não tem esforço. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E isso você tem que ser convicto. Convicto. E tudo isso é dado ao homem como gratuitamente, não tem custo. Então, era isso que Paulo pregou, que todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente, que a graça já me libertou, me justificou, me fez ser um filho de Deus, me reconciliou com Deus, me tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, a graça me selou com o Espírito Santo, já me deu a vida eterna. A graça é um pacote completo que já fez tudo por mim. É isso que Paulo pregou. Agora, o que aconteceu com os Gálatas? Vieram o pessoal da lei, o pessoal do Velho Testamento, do jugo, entende? O pessoal que quer guardar a lei de Moisés, que acha que o homem é salvo por esforço próprio. Aquele pessoal da penalidade, tudo tem custo, você tem que pagar um preço. Eles falam que Deus fez a parte dele, mas você tem que fazer a sua, né? Esse pessoal da lei, que tinha a mentalidade da lei do Velho Testamento na cabeça, eles se infiltraram na igreja dos Gálatas. E o que eles fizeram? Começaram a se infiltrar e dizer: olha, aquilo que Paulo ensinou não é verdadeiro. Volta para a lei, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você, mais do que Jesus, mais acreditando em Jesus, aí você vai ser salvo. E o que aconteceu? Eles entraram na igreja, contaminaram o ensino da graça de Deus, e os Gálatas foram influenciados, contaminados e voltaram para a lei. Então Paulo fala: eu estou admirado com vocês. O que está acontecendo com vocês? Eu estou admirado que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho é esse que Paulo se refere? É o evangelho das obras, o evangelho da lei, o evangelho do jugo, o evangelho das campanhas, o evangelho do Velho Testamento, o evangelho dos votos, dos sacrifícios, entende? Das muralhas, da farinha da panela, do azeite da botija, que não para nunca. É o evangelho da veste,
É o evangelho do cego de Jericó, clama, grita, clama. É o evangelho da mulher do fluxo de sangue, toca na veste, você vai ser curado, tenha fé, campanha da veste de Jesus. É o evangelho de José, da prosperidade de José, que ele levou todo mundo para o Egito, e depois a prosperidade dele acabou, todo mundo ficou escravo com a prosperidade dele. Entende? É esse falso evangelho fundamentado no Velho Testamento, é isso que Paulo está dizendo. Então, por isso que todo líder, presta atenção, já falei 1000 vezes para você, todo líder tem que ser um defensor da verdade. Ele defendendo a verdade, ele defende o rebanho. Como é que o rebanho é defendido? O pastor indo na tua casa todo dia? Não. Ele te ensinando a verdade, criando na tua mente, no teu coração, o conhecimento da verdade. Sabe o que vai te proteger? O conhecimento da verdade. A palavra é tua proteção. A palavra é um escudo na tua vida. Quem não conhece a palavra vai andar em corredor de sal grosso. Quem não conhece a palavra vai achar que o tal de templo de Salomão tem Deus ali dentro. Quem não conhece a palavra alguém vai fazer a campanha do capim orado, ele vai comer o capim, porque falaram que é orado, quem se comer vai ser curado. Ele vai fazer isso porque é cego. Então a liderança tem que pegar o povo e ensinar a verdade. Não é olhar o povo para pegar a lã do povo e tirar o dinheiro deles, não é isso. Tem que ensinar a verdade, construir uma personalidade de fé no coração e na mente de cada um, fazer de cada um uma pessoa forte na verdade. Ele tem que lutar por isso. Não tem que ver a igreja como um cabide de emprego que ele ganha um salário e chega lá dando risadinha, né? Aquela coisa toda para todo mundo ficar feliz. Tem que falar a verdade, lutar pela verdade do conhecimento da verdade no coração das pessoas. Agora, quando a liderança falha, deixa entrar esse veneno da lei, o veneno das campanhas, o veneno dos votos, o veneno dos montes, dos sacrifícios, das toalhas ungidas, das chavinhas da vitória, do óleo de Israel, da terra santa. Deixa entrar esse veneno que envenena a cabeça das pessoas. Elas não conhecem a verdade. Aí aquela coitada da pessoa sai com uma rosinha murcha da igreja e acha que aquilo vai proteger ela dentro de casa. Ela não conhece nada do evangelho. Então aconteceu isso com os Gálatas. Então Paulo escreve essa carta para dizer o quê? Que eles estão num evangelho pervertido. Os perturbadores entraram lá dentro e eles saíram da verdadeira graça de Deus para a lei. Então Paulo fala: o qual não é outro, alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Maldito, anátema. Então quer dizer, pastor, que tudo aquilo que sai do evangelho da graça de Deus é maldito? É maldito. É o que Paulo está dizendo. Não está dizendo isso, não está escrito. Quer dizer que aquela rosinha orada é maldição? É maldição, não é o evangelho. Qualquer coisa que venha misturar, mistificar, tirar a pureza do evangelho da graça de Deus, é maldito. E o que mais você vê hoje é esse falso evangelho infiltrado nas igrejas que se dizem evangélicas. É o que mais você vê, essa falsidade. Liga a televisão e você vai entender o que eu estou te dizendo. Então Paulo esclarece isso para eles. Agora Paulo chega num ponto importante. No capítulo 2, onde nós, depois de falarmos do versículo 16 sobre o homem não é justificado por obras da lei, então olha o que Paulo fala no versículo 19: então dá uma paradinha, os Gálatas voltaram para a lei, e Paulo está dizendo que isso é errado e perigoso. Então olha o que Paulo fala a respeito da lei, versículo 19, Gálatas 2,19, olha: porque eu, mediante a própria lei, presta atenção, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como que nós morremos para a lei? Aí ele fala: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então,
É difícil entender isso. Nós morremos para a lei. O homem está vivo. Ele tinha família, tinha empresa, tinha trabalho, ele tinha um vínculo com o mundo vivo. A partir do momento que ele morre, ele entra numa outra dimensão, acabou, ele não tem mais nada a ver com esse mundo. Esse mundo não existe. A morte separou ele totalmente do emprego, de tudo aquilo que ele tinha. Não separou? Então, olha o que Paulo está dizendo. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então, nós morremos para a lei. Agora é assunto delicado, que eu já falei muitas vezes aqui, que você tem que entender. Olha, se está na Bíblia, é verdade. Então, vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo... Você está no Romanos capítulo de número 6. Vamos lá, volta lá para Romanos. Você tem que entender esse capítulo 6 aqui. Ele precede o capítulo 7, que fala da natureza caída. Mas você tem que entender como é que nós somos libertos e morremos para a lei. Que diremos, pois? Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Agora comece a entender isso. De modo nenhum. Como eu vou viver no pecado, nós o que para ele morremos. Então você morreu para o pecado? Para aquilo que entrou de Adão, você morreu para isso? Morreu. Agora ele vai explicar como é que nós morremos para a lei e morremos para o pecado. Ele fala: ou porventura vocês ignoram que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados onde? Na sua morte. Olha lá o que é o batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha lá, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para aí. Olha o capítulo 5 de Romanos, o versículo 12. Olha lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, vamos voltar ao princípio. O que Paulo está dizendo no capítulo 5, versículo 12? Como é que o pecado entrou no mundo? Assim como por um só homem, Adão. Entrou o pecado no mundo pelo pecado à morte. Agora olha a continuação. Assim a morte passou a todos os homens. Mas todos os homens existiam, não era só Adão e Eva? Como que a morte passou para todos os homens e todos se tornaram pecadores? Adão era a cabeça da raça humana. Ele já tinha um potencial que dele sairia uma raça humana inteira. Você vai ver lá na criação, no capítulo 2, diz para o homem: crescei-vos, multiplicai-vos, dominai a terra, sujeitai-a. Deus deu a bênção do crescimento e multiplicação. Ele tinha o poder de procriação. Então, quando ele pecou e a morte entrou, esse casal ali, isso é arroz com feijão, entenda, ficou contaminado, se tornaram pecadores. E toda a raça humana saiu desse casal, saíram como pecadores estragados. Ele danificou a raça humana inteirinha. Olha o primeiro filho que nasceu, Caim. Segundo filho, Abel. Os dois fizeram oferta. Deus acertou a oferta de um e não acertou de outro, de Caim. O que Caim fez? Logo no começo, olha como Caim já nasceu muito atrapalhado, muito estragado. Acertou a oferta do meu irmão, não acertou a minha, vou matar ele. Não foi lá que um demônio entrou em Caim, vocês estão entendendo? Não, ele nasceu com aquela natureza, ele foi o primeiro filho, já nasceu tão estragado, já matou o irmão. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, da raça humana nasceu, de um casal nasceu uma raça humana estragada, contaminada, pecadora, possuidora de morte. Mas você diz assim: mas eu nasci milhares de séculos depois. Sim, eu não tenho culpa. Você teve culpa do que Adão fez?
Que injustiça é essa, Deus? Eu não tive nada, eu não tive lá em Gênesis. Eu não participei de nada daquilo. Adão fez tudo errado e eu nasci culpado. A morte passou para todos. Todos pecaram naquele Adão lá. Então Adão estragou todo mundo. Eu vim nascer muito tempo depois. Eu não tive nem a opção de olhar para o fruto e falar como ou não como. Alguém comeu por mim e já me destruiu. Vocês estão entendendo ou não? Então eu nasci milhares e milhares de anos depois, nasci condenado. Ele fez tudo errado e transmitiu tudo isso para mim. Está bem claro isso na nossa mente? Isso é evangelho. Está bem claro? Então Adão teve esse problema e passou esse problema para todos nós. Todos nós nascemos todos defeituosos, presos nesse corpo do pecado. Uma raça humana estragada que se destrói, se rouba, tudo que é errado ela faz. Está bem claro isso na sua mente? Vocês aqui entenderam bem isso? Então veio, agora o que Deus, como Deus vai libertar de tudo isso aí? O que Deus vai fazer? Agora Deus vai mandar um segundo Adão na terra, né? Vamos lá, vamos trabalhar nisso aqui, ó. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, você tem que entender, isso aqui é evangelho. Então, primeira de aos Coríntios, capítulo de número 15. Só vamos localizar os dois Adãos aqui, né? Versículo 45, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o quê? Espírito vivificante. Agora ele vai falar, olha lá. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Olha aqui o segundo. O segundo homem é do céu. Então, Paulo aqui apresenta dois Adão, né? Entende? Então, esse primeiro danificou todo mundo. O que Deus vai fazer agora? Deus precisa nos libertar do que veio desse primeiro Adão. Então ele vai mandar um segundo Adão, que é Jesus Cristo, é um segundo homem. O primeiro danificou a raça humana inteirinha. Como é que eu vou sair desse enrosco, dessa condenação? Não tenho força, nasci estragado. Então Deus manda um segundo Adão, que é Jesus Cristo, que vai me libertar do primeiro, das consequências do primeiro Adão. Ele vai me libertar. Então Jesus Cristo vem, ele nasce perfeito, ele não herdou nada do primeiro Adão, ele nasceu de uma virgem, ele é Deus em forma de homem. E o que ele vai fazer? Ele vai resolver o problema que esse Adão lá no início trouxe para a raça humana. Agora Deus é justo. Deus não vai dar um jeitinho brasileiro, passar a mão na cabeça de Adão e falar assim: Adão, deixa para lá, vou dar um jeitinho brasileiro. O Brasil nem existia ainda, né? Deus é justo. Precisa haver uma consequência, uma punição para essa transgressão. Então esse segundo Adão vem, ele não tem pecado, ele é perfeito. Ele vai resolver o problema, ele vai receber a punição de tudo que veio de Adão e passou para a raça humana inteirinha. Está bem claro isso? Foi você que pecou em Gênesis 3, você não existia, e aquele pecado trouxe problema para você hoje. O que Deus vai fazer? Agora Deus vai resumir toda essa raça humana estragada que veio de Adão, e vai pôr ela em um segundo Adão na cruz, e vai julgar todo o mal que entrou pelo primeiro Adão. Você está entendendo isso? Tá? Então, não tinha um justo sequer. Então Deus se encarna, vem ser esse homem justo. Ele vem fazer o quê? Quitar a dívida de tudo aquilo que Adão passou para nós. Isso é o arroz com feijão do evangelho. Então, como que Deus vai fazer agora? Um condenou todos. Agora Deus pega todos e põe em um na cruz. E ali, quando Cristo está na cruz, ele não está sozinho. Quando Adão pecou, ele não estava sozinho. Nós todos estávamos inseridos naquele primeiro casal, sim ou não?
que Deus vai fazer agora? Ele vai pegar tudo que veio de Adão, todos estragados, e vai ligá-los a um único representante na cruz. E na cruz, quando Cristo está morrendo, tudo que veio de Adão, toda a raça culpada está sendo crucificada com ele ali na cruz. Você entende ou não? Um estragou tudo, ele pegou tudo que estragou e vai julgar tudo na cruz. Na cruz tudo está sendo morto, ele está eliminando tudo que veio do primeiro Adão. Então presta atenção. Você está entendendo isso ou não? Quer que comece de novo? Eu vou, mas... Então, pastor, quer dizer que depois da cruz, tudo que é antes da cruz, para Deus, está eliminado. A cruz mudou até a contagem do tempo aqui na terra, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, pastor, quer dizer que tudo que veio de Adão, toda aquela lei, tudo aquele monte de coisa, a religiosidade, os sacerdotes, os templos, depois da cruz, tudo isso foi eliminado. Na cruz, Cristo levou sobre ele, ele crucificou toda a raça humana. Um estraga tudo, o outro conserta tudo. Um traz condenação, o outro traz salvação. Tudo que Adão trouxe, Jesus desfez na cruz. E Cristo me traz tudo que eu perdi em Adão. Está feito. Então, toda essa velha aliança, essa lei, os pecados, os sacrifícios, acaba na cruz, acabou. Nós, a raça humana caída, acabou na cruz também. Então, quem não passou pela cruz, Deus não considera nada antes da cruz. Para Deus, tudo que existe antes da cruz foi eliminado, acabou. Deus só tem olhos para o que veio depois da cruz. Está bem claro isso? Deus só enxerga o que aconteceu depois da cruz. Agora, quem está antes da cruz, está tudo morto. Eu posso estar tentando guardar a lei, morto. Vocês entendem ou não? Tem uma multidão de gente lá, tudo morto para Deus, porque eles não passaram pela cruz ainda, não entendem essas coisas. Então, como é que eu fui liberto da lei pela morte? Pela morte de Cristo na cruz. Quando Deus olha, Deus olhou Adão, condenou todo mundo. Eu estava lá, não tive culpa, nasci assim. Deus me pega agora e me põe na cruz com Cristo, me elimina o velho lá. E quando Cristo ressuscita, nós somos ressuscitados com Ele aonde? No Espírito. É a nova criação, é os filhos, é os libertos, são os salvos, é a nova criação, é a igreja verdadeira. Eu ainda acho que você não entendeu isso, entendeu? Quem está começando ainda dá um nó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Peraí, eu morri. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Estou cravado com Cristo na cruz. Então não sou eu que vivo. Cristo está vivendo aonde? Em mim. Está vivendo em você? E o viver que agora eu tenho nessa sobra de carne, eu vivo pela fé nele. Lutando contra isso, tentando pelo Espírito e mortificando os feitos da carne. Então, como é que nós somos libertos da lei? Pela morte de Cristo na cruz. Nós morremos com Ele. Você viu o que ele diz em Romanos 6? Olha lá. Esse é o verdadeiro batismo. O que ele diz? Olha, volta lá em Romanos 6. Vamos ler isso com clareza. Isso é só por revelação. Quem não tem os olhos do coração iluminados não enxerga essas coisas. Ele vai gostar mais lá da... Clama, filho de Davi, clama, o ceguinho de Jericó. Ele vai gostar, porque aquilo ele entende. Olha lá, versículo 3 do capítulo 6. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na morte. Fomos, pois, então todos nós fomos sepultados na morte pelo batismo. O que é esse sepultamento na morte? Esse é o batismo, sepultamento na morte. Então nós todos fomos sepultados na morte, morremos. Essa é a ótica de Deus, morremos, né? Versículo 4 de novo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós em nova vida. Porque se fomos unidos, presta atenção, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que este corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Agora olha lá, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês se considerem como mortos para o pecado e vivos para Deus. Então nós morremos para o pecado, fomos libertos do pecado. A lei acabou. Se a lei acabou, a força do pecado era a lei acabou, então o pecado foi removido. Foi ou não foi? Está bem claro isso na sua mente? Vamos reforçar esse comentário. Romanos capítulo 7, vamos lá. Ele vai começar o capítulo 7 dizendo isso. Porventura ignorais, irmãos, pois falo se conhecem a lei, olha, que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aí ele vai citar um exemplo de uma lei bem conhecida, que é a lei matrimonial, a lei do casamento. Aí ele fala assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto vive o marido, mas se esse morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Para aí. Então o homem casa com a mulher, eles têm uma lei, a lei conjugal, mas se o homem morrer, acaba essa lei, porque a lei é eliminada pela morte, não continua, a mulher está livre. Vocês estão entendendo ou não? Ué, se eu morri com Cristo, acabou, a lei tem domínio sobre o homem, não tem mais domínio sobre mim, porque eu morri com Ele, fui sepultado na morte com Ele, fui liberto da lei pela morte. Então nós estamos totalmente libertos da lei, libertos da velha aliança, mortos para todo aquele sistema que as igrejas de hoje querem levar você para ficar escravizado lá. Aquilo cheira mal, aquele é o ministério da morte, da condenação, né? Aí ele vai explicando: de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, se unir-se a outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora olha o que Paulo fala, a comparação: assim também, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a quem? Para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que nós frutifiquemos para Deus. Então o que ele está dizendo? Nós morremos para a lei, fomos libertos para a lei mediante a morte do corpo de Cristo, aquele corpo na cruz, para pertencer a outro. Então nós fomos libertos da lei pela morte. A lei acabou para nós. Vocês entendem isso ou não? Acabou. Estava conversando com o Valdecir isso, ó. A gente não tinha aqui em São Paulo aquela... Esqueci, Valdecir, me ajuda. Hã? Ah, sim. Nós não tínhamos aqui na cidade de São Paulo a inspeção veicular? Tinha ou não tinha? Uma vez por ano você tinha que levar o seu carro lá, eles iam medir o que estava saindo lá pelo seu escapamento, olhava o motor, olhava um montão de coisinha, e depois te dava um selinho para você colar no vidro. Se passasse o final da tua placa e a prefeitura ou o pessoal de trânsito te pegasse e você não tivesse feito a inspeção veicular, você ia tomar multa, não ia? Então tinha uma lei de inspeção veicular, e era transgressão quem não fizesse a inspeção veicular. Depois entrou outro prefeito, removeu essa lei de inspeção veicular. O que acontece? A punição foi removida, porque se não há lei, não há multa, não há punição. Ué, se a lei foi removida, então não há mais a transgressão, o pecado também foi removido. Agora o Detran não pode te multar: você não fez esse ano inspeção veicular, vou te multar. Então cadê a lei?
que diz que eu estou em transgressão. Ah, essa lei não existe mais, então a transgressão não existe mais. Foi removida. Você entende que você morreu para o pecado? Então quando Deus olha para você, Ele vê você nesse corpo defeituoso. Mas o pecado, a transgressão, a culpa foi removida na cruz. Onde não há lei, não há pecado. Está bem claro isso? Está difícil entender isso ou não? Então nós morremos para a lei. Nada mais pode acusar. Por quê? Porque eu morri para a lei. O acusador, a lei que validava a sentença de morte, foi removida na cruz. Acabou, ninguém mais pode te acusar. Eu não vou mais cair nessa. Olha o grande acusador dos irmãos. Pelo amor de Deus. O que ele vai me acusar e o que vai te acusar se Cristo eliminou o órgão acusador que era a lei? Você está perdoado, redimido e justificado. Vai te acusar do quê? Se você foi purificado pelo sangue da nova aliança. Entende isso ou não? Pastor, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não. Você está preso num corpo. Agora o que Deus quer que você faça? Ele quer que você, lá em Filipenses ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, como é que eu vou viver agora se eu estou preso num corpo traidor? Um corpo que quer desobedecer a Deus não está sujeito à lei de Deus e nunca vai mudar. Não pense que você ficar 3 dias sem comer, a prostituição nunca mais vai existir no teu corpo. Nunca! Ela nunca vai sair da tua carne. Então, o que Deus quer agora? O que Deus quer agora? Ele me pôs em liberdade. Então, eu pelo homem interior. Presta atenção. Você já sabe que você é o homem interior, o homem do coração. Que você é espírito. Então, o que é viver pela fé agora? Agora é a grande obra. Então eu, pelo meu conhecimento, pelo meu espírito, pelo meu homem interior, agora eu tenho que ir crescendo por dentro, eu vou comendo o evangelho, eu vou crescendo de dentro para fora. Então agora eu vou começar a disciplinar essas coisas na minha carne. Essa é a grande peleja. Porque você vai senti-las o tempo todo, quer te levar ao erro. Mas agora pelo homem interior, conforme eu vou crescendo, eu vou tendo o domínio sobre as obras, eu vou subjugando as obras da carne, subjugando o meu temperamento. Não é o Espírito que vai vir em mim e eu vou ficar mansinho, não. Agora eu, pelo meu homem interior, pelo meu Espírito, eu tenho um grande combate. Qual é? Por que Paulo fala ali em Romanos? Vamos ler ali Romanos, olha, vamos ler ali em Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, nós estamos no 7, né? E aí eu vou voltar aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Versículo 5, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o pendor da carne é contrário às coisas do Espírito, não estão sujeitos à lei de Deus. Então, se eu andar pela carne, eu vou desagradar a Deus num monte de coisa. Mas eu não vou deixar de ser perdoado, ser salvo, ser liberto. Então o que Deus espera que eu faça? É que através do meu homem interior eu vou crescendo. Então a cobiça vai sendo controlada. A prostituição que a carne quer que você se prostitui, você vai disciplinando isso. O medo que você tinha, você vai tendo um controle sobre isso. Entende? As angústias que você tinha, você vai pelo homem, ele quer que você, pelo Espírito, vença todas essas fraquezas da sua carne. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o grande desafio. Ele quer que pelo Espírito você vá crescendo e vai fazendo que nem Paulo. Eu esmurro o meu corpo, Paulo dizia. Reduzo ele à escravidão para que eu tenha
tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado na carne. Então, você não pode fazer todas as coisas. Você agora, pelo homem interior, você vai disciplinando a carne. Você vai andando. O que é andar pelo Espírito? É justamente isso. Pelo Espírito, você vai se tornando um homem melhor. De dentro vem saindo e vai subjugando os defeitos da tua carne, as coisas erradas que ela quer fazer. E quanto mais você subjuga a carne, mais liberdade do teu espírito ele vai emanar essa liberdade. Quanto mais você cresce por dentro e vai eliminando essas obras da carne, aquele fruto do espírito, não são frutos, é fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, fé, mansidão. Essas coisas vão brotando, porque o teu homem interior é portador de tudo isso. Mas ele está preso aqui dentro numa carne que é contrária. Então a maior batalha é dentro de você. Dentro de você tem prazer na lei de Deus, mas fora quer fazer coisa errada. Vocês estão entendendo ou não? Então, se eu operar os frutos para a minha carne, eu vou colher da carne corrupção. Por quê? Porque se eu fico irado o tempo todo, perco a paciência o tempo todo, eu não vou perder a salvação. Eu vou colher a corrupção da carne. Se dentro de casa a gente só briga, só bate boca, eu vou colher a corrupção de tudo isso. A inimizade com a esposa, a inimizade com os filhos, a inimizade, briga, falatório, um zumba. Eu vou colher essa corrupção da carne. Mas deixei de ser salvo? Não. Mas quem está reinando na minha vida é a carne, não é o meu espírito. Mas se o meu espírito reina, eu vou ser paciente, eu vou saber perdoar, eu vou saber ofertar. É verdade, me torno mais liberal. Vou compreender o meu próximo, vou compreender os defeitos das pessoas, porque eu mesmo estou carregado deles. Quando eu for julgar alguém, não... que eu estou me julgando, eu faço a mesma coisa que ele, talvez em intensidade menor, mas eu faço. Mas que nós morremos para a culpa do pecado, para o pecado, para a lei, tudo isso foi eliminado. Agora a grande batalha é isso: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Não é que eu vou ser salvo, já sou salvo. E que vida é essa que Paulo fala? Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, viverei. Viverei nessa liberdade que Cristo já me libertou. Eu vou viver uma vida intensa de relacionamento com as pessoas, com a igreja, em liberdade, em alegria. Sabe? Aí é que alguém vai olhar e ver que a minha vida foi mudada realmente. Está claro isso? Continuando lá em Romanos 7. Vamos lá, Romanos 7. Oi. Tá, fala bem alto, Galdino. O fruto do... Olha, nós somos... repare bem. Vamos lá, ele está falando sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5. Vamos lá, Gálatas 5. Repare bem que o Espírito que ele fala não é o nosso. É o Espírito Santo em mim que produz no meu espírito. Olha lá. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito com letra maiúscula, tá vendo? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o Espírito de Deus que habita em mim, através do meu Espírito, ele vai encontrar essa liberdade. Repare bem, o fruto é dele, não é meu. Não é meu, é dele. Então, de dentro para fora... Você não entra no teu carro e não põe primeira, põe segunda, dá ré, abaixa... Né? Imagina se o seu carro faz tudo ao contrário. Você põe primeiro, ele dá ré. Você abaixa o vidro, ele sobe. Você aperta a buzina, não... Né? Então aquele que habita em nós, ele vai encontrar liberdade para se expressar. Deus em mim, Deus aparece em mim, e através do meu espírito, carne subjugada, ele vai encontrar liberdade para fazer a obra que ele tem que fazer. Agora isso se consegue num dia. É uma vida inteira de batalha contra a carne. É uma vida inteira. Não adianta fazer um jejuzinho. Jejum é para mortificar a carne. Vai mortificar nada. A única coisa que mortifica a carne é a morte, é o caixão.
Só aí ela para. Caso contrário, ficar sem comer não resolve nada. Entendeu, Galdino? É o Espírito. Agora volta lá, Romanos 7. Romanos 7. Nós paramos no versículo 4. Vamos lá. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. Esse é o outro. Olha agora o versículo. Agora vamos ler o 5 também. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reals pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, está assim aí na Bíblia, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Agora presta atenção, de modo que servirmos em novidade de espírito com letra minúscula. Que espírito é esse? O homem interior. Então ele fala assim, olha, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servirmos a Deus em novidade de espírito, um espírito novo, um homem interior, e não na caducidade da letra da lei. Não dá para servir a Deus tentando se esforçar para guardar a lei. Então agora, olha, versículo 6 de novo, libertados da lei, para sempre. Estamos mortos para aquilo que nós estávamos sujeitos. Então como é que nós somos libertos da lei? Como que fomos mortos para a lei? Através da morte de Cristo na cruz. Está bem claro isso? Então, grande engano são as igrejas de hoje que querem viver no Velho Testamento debaixo de lei. Eles estão o oposto da verdade e da graça de Deus. São opostos. Esses que só vivem falando de Josué, o rei, Josué, Jeremias, Ezequias, contando aquelas histórias todas e mantendo a igreja naquilo, guardando sábado. Eles estão num precipício escuro, num buraco enorme, porque tudo isso foi desfeito pela morte do Senhor Jesus na cruz. Este é o sangue da nova aliança, Jesus Cristo diz. O Novo Testamento. Essa é a verdade. Demora anos para entender esse arroz com feijão que nós estamos falando. Anos. Quantos anos você demorou para entender? E talvez você está me ouvindo, parece que está entendendo, está meio assim ainda. Mas vai entender 100%. É isso que Deus quer. Então morremos para a lei. Então a lei acabou, meus irmãos. Acabou. Então a lei não pode mais me acusar de nada, ela não está mais em vigor, acabou. E a força do pecado foi extinta. Por quê? Não havendo lei, não há transgressão. Por isso que não há mais condenação. Porque toda transgressão, é isso que você tem que entender, foi paga por Jesus na cruz. Já foi paga. Ele pagou presente, passado e futuro. O teu futuro está pago, acredita ou não? A pessoa pensa que a morte de Jesus é aquilo. Ele morreu, os meus pecados presente, o passado, mas ai meu Deus, tem um futuro de desgraça pela frente. Não, ele pagou pelo meu futuro. Até o último dia que eu der o último suspiro, está quitado. Está pago. Entende isso ou não? Olha como a graça de Deus e a obra da cruz é uma coisa gigantesca. Então vamos lá. Vamos ver mais isso. Nós lemos agora Romanos, né? Agora vamos para Efésios 2. Vai lá para frente, Efésios 2. Efésios 2:15. Vamos ler só um versículo aí. Só para você, a partir do versículo 11, ele está dizendo que Deus pegou os gentios e os judeus e misturou e fez desses aí um novo povo, que é a igreja, que são salvos. Mas ele fala no versículo 15, Efésios 2:15, aboliu na sua carne, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo
um novo homem fazendo o quê? A paz. Então, como é que a lei foi abolida? A lei dos mandamentos aboliu na sua carne. Quando ele vai para a cruz, ele quita a lei ali, ele quita a dívida, ele quita tudo ali, aboliu, acabou, na carne dele isso aconteceu. Entende ou não? Aqueles irmãozinhos lá da internet distante, acho que vão ter dificuldade desse assunto, mas Deus faz a obra. Fala. A nova criatura. Espírito. Você, Máximo, é um espírito. Está morando num corpo condenado. Mas Deus é espírito, seus filhos são espírito. Então não vem com esse negócio assim de espiritismo. Ai, espírito, né? Tem uns... Não, você é um espírito. Aonde está a imagem e semelhança de Deus? No teu espírito. Você é um espírito. Hã? Quando sai do corpo, ai meu Deus, não. Você é um espírito que mora num corpo. Por isso que você é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora em espírito ou adora com o corpo? Então todas essas danças, essas coisas que eles falam que é adoração, esses puxos, isso é tudo carne, isso não é adoração. É um monte de carne fazendo um montão de coisa. Não, o espírito não serve para nada. Todas essas danças nas igrejas, essas coisas, isso é tudo carne em ação. Quem entendeu que é espírito e Deus só aceita adoração no espírito, vê que nada disso é adoração. Nada disso é adoração. Fala, Carlos. É dois homens. O homem exterior. Vamos ler o homem exterior e o homem interior. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. São os dois homens aqui que Paulo deixa isso aqui claro. Isso é um assunto trabalhoso, né? Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 16, olha lá. Todos acharam? Então olha o que ele diz: por isso não desanimamos. Olha os dois homens aqui, ó, presta atenção. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior que se corrompa? A carne. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, a carne está se corrompendo. Esse corromper aqui não é pecado. Ela está ficando velha, ela está enrugando, ela está ficando fraca, ela fica enferma, ela está encolhendo, ela está secando até voltar ao pó. Mas dentro de nós está acontecendo uma coisa simultânea, totalmente ao contrário. O nosso homem interior está comendo a palavra, ele está, entende? Se robustecendo, crescendo, aperfeiçoando, se desenvolvendo. Então é o contrário, um está secando, mas o outro está vivendo cada vez melhor. O homem interior se corrompe, mas o homem interior se renova como? Viu? Olha lá, agora vamos lá, João 3, para você entender que você é espírito. Por isso, quando você for orar, para um pouquinho e fala: olha, eu sou espírito. Fala isso para você. Eu sou espírito, aqui dentro eu sou espírito. Minhas emoções não são espírito, elas me atrapalham. Mas aqui dentro eu sou espírito. Se aprofunde nisso aí. Você vai descobrir uma imensidão dentro de você gigantesca, uma sabedoria, uma vida que está dentro de você, só que está com essa carnona em cima. Mas descubra isso. Olha lá o que Jesus disse para Nicodemos em João 3. Olha lá. Ele fala dos dois nascimentos. Vamos ler o versículo 3. Jesus respondeu para Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Você nasceu da sua mamãe? É carne. Mas quem nasceu do Espírito com letra maiúscula, está assim na sua Bíblia. Que Espírito é esse? Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é? Então você é Espírito. Você é um Espírito, é a sua substância interior é Espírito. Deus é Espírito, teu Pai é Espírito. E ele tem um filho nesse corpo, espírito. Fomos selados com o Espírito. Ele vem, faz do nosso espírito o santuário dele.
O homem interior é o santuário dele. Não, batismo na água é só um banhinho. Só um banhinho, não serve para nada. Não serve para nada. O batismo na água é João Batista batizando antes da cruz. É aquela coisa toda ali, não serve para nada. Mais para frente a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Vocês entenderam? Quem é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é... Então você é um Espírito. Fale isso para você, eu sou um Espírito. Quando você estiver cheio de fraqueza, fala assim, eu sou um Espírito num corpo de carne. Eu sou um Espírito no corpo de carne, eu tenho vida aqui dentro, eterna já. A semelhança de Deus que Adão perdeu, me foi restituída, está aqui em mim agora. A semelhança de Deus, Cristo me trouxe de volta. Só mais um pouquinho, tem umas 5 minutinhos. Vamos lá, agora voltando, né, na questão da lei. Colossenses 2,14, vamos lá. Colossenses 2,14. Nós estamos falando, Paulo disse, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, fui liberto da lei, estamos mortos da lei. Explicamos várias coisas, mas olha lá, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. O que era o escrito de dívida? Era a lei que punha em realce o meu pecado, a dívida. Como isso foi? Como é que eu morri para a lei? Como é que eu fui liberto da lei? Como que a lei foi abolida para mim? Então olha lá, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Quais ordenanças? As ordenanças da lei. Então tudo isso foi cancelado, acabou, não existe mais. Sim ou não? Foi. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Entenda isso agora. Removeu inteiramente. Removeu, deixou um pouquinho. Removeu, deixou algum mandamento da lei sobrando? Não. Removeu inteiramente. Tudo foi removido, encravando aonde? Então acabou a lei. Eu, mediante a própria lei, Paulo está dizendo em Gálatas, morri para a lei, fui liberto da lei, o fim da lei, tudo isso acabou, a velha aliança encerrou, é assunto passado, os hábitos da velha aliança, até a forma de Deus agir na velha aliança acabou, encerrou. Depois de Cristo tudo muda, essa é a divisão. Quem não entendeu uma coisa antes da cruz e outra coisa depois da cruz, não entende o evangelho. Ele faz uma mistura, fica uma mistura total, não entende, não consegue entender o evangelho e vive mais lá na lei do que aqui na graça de Deus. Então lá na cruz, o escrito de dívida, a lei, as ordenanças da lei, as cobranças da lei, ele removeu inteiramente, encravou tudo isso. Então, você não deve nada. Você não deve nada, não tem paga-preço, sacrifício. Você não deve nada. Sabe que você não dever nada? Cristo te absolveu de tudo. Você acredita nisso? E esse negócio está dando brecha. Você não tem nenhuma brecha. Cristo tampou tudo. Ai, eu não fiz o jejum, dei brecha. Isso na cabeça de quem está na lei, no inferno da lei. Está no inferno da lei. Quer dizer, pastor, que eu não tenho brecha? Não! Cristo tampou tudo. Acabou, não tem brecha. Tenho defeitos. Mas Cristo tampou todas as brechas. Está claro isso? Olha o descanso. Olha o descanso. Ah, que descanso é saber disso, né? Então, esse negócio de brecha é para cabeça de lei. Como se você fosse capaz de ser perfeito e não ter nenhuma brecha. Nunca será na carne. Então acabou, cancelou o escrito de dívida, cancelou, acabou tudo. Morremos para a lei. A lei tem vigor sobre nós? Não, a lei foi encerrada. Acabou a velha aliança. Agora, para nós terminarmos, Romanos 10,14. Você já sabe de cor. Romanos 10,14. Olha, isso aqui está o grande versículo poderoso que acaba
acaba com a velha aliança e o pessoal que vive debaixo da lei não entende. Olha lá o que ele diz. Porque o fim da lei é o quê? Cristo. Presta atenção, lê o restante, entende? O fim da lei é Cristo, a lei acabou, o fim da lei é Cristo, sim. Para a justiça, tem uma justiça que vem depois disso. Justiça para quem? Para todo aquele que crê. Você crê em Jesus Cristo? Crê que o fim da lei é Cristo? Essa é a justiça, acabou. A lei acabou, o fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. Eu falo isso todo culto, vocês não sabiam ainda? 10:4. Mas vocês ouviram, né? A lei acabou? A lei acabou ou não acabou? O fim da lei é Cristo, olha lá. Para a justiça daquele que crê. Você crê? O fim da lei é Cristo, acabou, não tem mais isso. Ninguém pode chegar com coisas da velha aliança e dizer, olha, você está em pecado, Deus vai te cobrar isso. Você está com uma coisa que não existe mais, essa lei não existe mais. Não, acabou. Acabou. Não está escrito isso? E as igrejas que estão debaixo da lei? Estão tudo debaixo de maldição. Voltaram para a maldição que acabou na cruz. Voltaram para lá. O que guarda o sábado. Se não guardar o sábado, vai perder a salvação. Está debaixo de maldição. Está ressuscitando aquilo que matou na cruz. Entende ou não? Porque não crê no Evangelho. O Evangelho liquida todas essas coisas. Está bem claro isso na sua mente? Agora, volta um pouquinho para trás. Quanto de pregação você ouviu da velha aliança, que te puseram coisas para você fazer, te puseram jugo, levaram você a fazer campanha, né? Encheram tanto a tua cabeça. Pense um pouquinho, esse templo de Salomão que está aí, aqui em São Paulo, que é uma maldição na cidade de São Paulo, que não tem nada a ver com a nova aliança, não tem nada a ver com o Evangelho. Fala que Jesus Cristo é o Senhor, mas não é o Senhor. Não é o Senhor, porque se fosse, nunca fariam isso. Estão tudo debaixo de maldição. Pode ter certeza disso. Pastor, você não está sendo muito rigoroso? Não sou eu, não. É o próprio Paulo que diz em Gálatas. Não sou eu, é o próprio Paulo que diz em Gálatas. Então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê? Agora volta lá, Gálatas, onde nós estávamos. Morremos para a lei. Gálatas, capítulo de número 2. Então vamos ler com calma o que Paulo disse. Versículo 19 de novo, olha lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então quem morreu para a lei, está vivo para Deus. Quem não morreu para a lei, está debaixo de lei, está morto para Deus, porque não aceita a nova aliança. Eu preciso morrer para viver. Está bem claro isso? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha lá o velho homem. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E essa carne, o que eu vou fazer com ela? E o viver que eu tenho na carne, como que eu vou viver agora? Pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Então quem volta para a lei está anulando a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, olha o que ele fala, então segue-se que Cristo morreu em vão. Então a morte de Cristo não resolveu nada. Se a justiça vem mediante a velha aliança, mediante a lei, então Cristo morreu em vão, anula a cruz de Cristo. Está bem claro isso? Fala assim, eu estou morto para a lei. Amém, amém. Vamos terminar, né?